Bom, rebite, para quem não sabe, é um pino que ele tem a função de unir chapas, fixar estruturas em locais onde se necessite de certa rigidez e que não sejam regiões comumente de retirada ou alteração de peças. Por exemplo, quando você rebita uma chapa metálica em uma parte da estrutura, como o piso, ou então vigas e longarinas em uma asa. O próprio contorno de uma asa, vamos dizer assim, a parte que forra essa asa, você não vai ter um acesso comum, então você vai rebitar essa área. A gente vai dividir basicamente aqui os rebites nos rebites sólidos e como são identificados. Os rebites, eles podem ser de alumínio, podem ser de magnésio, podem ser de diversos tipos. A gente vai abordar aqui com o mais comum. Primeiro, o de alumínio. Bom, o rebite, assim como qualquer outro material, ele possui certos limites. Vocês vão ver no decorrer da aula que cada rebite possui uma técnica. Algumas mais antigas, lembra que eu comentei lá na primeira aula, que algumas técnicas foram sendo substituídas com o tempo? Algumas a gente vai abordar aqui, como o recozimento do rebite. Calma, a gente vai chegar lá. Atentar para a temperatura do metal. Do metal. O que é a têmpera? Para quem não sabe, a têmpera é quando a gente passa por um processo de endurecimento do material. Como isso funciona? Basicamente, quando você esquenta um material, ele altera as características internas dele. Vamos lá, trazendo um pouquinho para a física. Quais são os fenômenos térmicos que nós temos? Nós temos a dilatação térmica e a contração. Beleza, vamos esquecer um pouquinho a contração, que é mais difícil, a gente não tem tanto conhecimento. Vamos ao conhecimento da dilatação térmica. Nós temos três tipos de dilatação térmica. A dilatação linear, a de superfície e a volumétrica. Como que vai funcionar isso? A linear, a gente pega um fio de cobre, por exemplo. Se a gente passar uma corrente elétrica nele e ele se aquecer de tal maneira, ele vai ter o seu comprimento aumentado. Esse comprimento que aumenta, a gente chama de dilatação térmica. Nesse caso, dilatação linear. Quando a gente tem uma chapa metálica, a gente tem dois eixos, vamos chamar assim, o comprimento e a largura. A gente não tem uma profundidade tão grande. Então, quando a gente analisa somente o comprimento e a largura, a gente tem dois eixos, x e y. Com esses dois eixos, x e y, a gente, quando aquece essa superfície, a gente vai ter uma dilatação superficial. Agora, se a gente tiver um cubo, a gente tem altura, largura e profundidade. Quando a gente aquece esse mesmo cubo, ele vai expandir nos três eixos. Então, a gente tem uma dilatação chamada de volumétrica. Ah, professor, mas por que você está falando tudo isso? Bom, vamos pensar por partes. Quando a gente aquece um metal, a tendência dele é enfraquecer, certo? Foi o que eu falei lá atrás no exemplo do clipe de papel. Se você ficar dobrando o clipe de papel, a tendência é que ele enfraqueça e se rompa, quebre. Mas no caso da têmpera, o processo é o seguinte. Quando você tem um metal, por exemplo, o alumínio, que ele tem características exclusivas do alumínio, e você aquece esse material, sem promover esse movimento, você somente o aquece, você vai promover uma reorganização da estrutura molecular desse metal. Quando você pega esse metal quente e o resfria de maneiras que vão ser abordadas mais à frente, seja com água quente, seja com solução de sal grosso, ou vários outros métodos, com óleo, o que vai acontecer? Você vai promover um enrijecimento, então a têmpera é isso. Lembrando, a gente tem que ter alguns limites em mente. Então, a gente tem o aquecimento de 329 a 510 graus Celsius. E o seu esfriamento, ou seja, depois desse processo, quando a gente vai para a parte do resfriar, a gente precisa esfriar a 20 graus Celsius. Você não pode também promover um choque muito grande. Senão, ao invés de endurecer essas estruturas moleculares que você reorganizou, você vai causar um efeito contrário. São mais trincas que vão acontecer. Bom, os rebites. O rebite, você precisa ter algumas coisas em mente. Quando você tem um rebite com uma coloração diferente, essa coloração está ali por um motivo. Isso aí é te ajudar a identificá-lo. Nem sempre você vai ter um acesso, ou então você vai conseguir ler na cabeça do rebite qual que é o tipo dele, PN, serial, seja o que for. Então, quando você pegar um rebite que ele está
coberto com cromato de zinco, ele vai ter uma coloração amarelada. Um com superfície anodizada, que é muito mais comum, é a cinza perolado. É um cinza como se fosse um cinza chumbo, próximo a um cinza que você vê em uma calota de carro, por exemplo. O com metal pulverizado é identificado pela cor cinza prateada. Bom, o que é importante da gente saber? Essas camadas de proteção são proteção para quê? São proteção de corrosão. Toda superfície vai ser trabalhada de alguma maneira para impedir que a corrosão ocorra. Mas vamos lá, pensa comigo, se eu tenho um parafuso que ele não tem nenhuma camada de proteção, se eu deixar esse parafuso exposto à chuva, sol, ao clima em geral, ele vai ficar o quê? Enferrujado, ele vai ter uma aparência ruim, você vai ver que ele vai ter uma perda de material, é a ferrugem. Agora, se você pega esse mesmo material e ele está coberto com uma camada de tinta, para que a corrosão aconteça, primeiro ela tem que vencer essa camada de tinta. Então essa cobertura que é colocada é principalmente para isso. Você coloca uma primeira barreira que vai dificultar o acesso da corrosão. Bom, alguns rebites aqui para a gente abordar do tipo sólido. Rebite de cabeça redonda. Bom, eles são usados no interior da aeronave. Qual que é um nome que você pode dar para ele que é muito mais comum? É o popê. Muita gente já fala, rebite popê aí. É aquele que é basiquinho, que às vezes você encontra até em loja de material de construção, que ele é pequenininho, com a cabeça arredondada, às vezes que você fez ensino médio, em escola pública, ou até mesmo na particular, dependendo, você via nas cadeiras esse tipo de rebite. É aquele rebite prateadinho, pequenininho, que é super simples de colocar, não requer grandes esforços. E por que a gente usa ele no interior da aeronave? Porque no interior da aeronave é uma região que a gente vai colocar acabamento, estofado. São materiais que, via de regra, não vão ter um esforço grande. A menos que alguém sente ali, alguém que esteja muito acima do peso, aí vai ter um esforço, mas normalmente não. E mesmo assim, são muito fáceis de se trabalhar e também são muito fáceis de serem removidos, no caso de uma limpeza, de um estofamento ou algo do tipo. O rebite de cabeça de lentilha é um outro padrão. Ele oferece uma pequena resistência ao fluxo de ar, então ele é muito usado no revestimento externo. Que tipo de revestimento pode ser esse? Quando você tem uma superfície, lembra que eu expliquei em algumas aulas, que o fluxo de ar ele tende a acompanhar essa superfície. É um nome que mais bonito para quem quiser estudar mais, é o efeito Coanda. Como é que é isso? Já tentou pegar um copo d'água, que ele não tem um bico ou algo do tipo, e tentar virar ele devagarzinho numa pia ou então em algum outro copo? O que geralmente acontece? Você começa a virar e o líquido faz o quê? Em vez de cair reto, ele acompanha o contorno do copo. Aí, em vez de sair pela boca, sai lá na base. Aí você faz toda aquela sujeira. É mais ou menos isso que o fluxo de ar faz na aeronave. Ele tenta estar colado à superfície. O ar é um fluido. Ele começa a passar. Se você tiver esse tipo de rebite, ele vai ter uma resistência mínima. Ele vai causar um turbinolhamento mínimo. Quando isso acontece, você impede que esse ar se descole da camada da superfície. Isso aí auxilia na nossa aerodinâmica, diminuindo o quê? O nosso outro inimigo, o arrasto. Bom, o de cabeça universal é a combinação dos dois anteriores. Então, a gente vai ter um rebite que seja simples e fácil de ser aplicado e também vai ter a união dele com o quê? Uma boa resistência e baixa resistência ao fluxo de ar. Uma boa resistência física com baixo fluxo de resistência ao fluxo de ar. Então, a união dos dois mundos, você pode usar ele tanto na parte interna quanto na externa. O rebite de cabeça escariada. Seu formato ele vai ter uma capacidade de nivelar com a superfície, sendo o mais comum o com cabeça 100 graus. Esse 100 graus significa o ângulo com que ele é cortado, digamos assim. Nós temos 90 e o 100 graus seria algo assim, um pouquinho mais inclinado. Conseguem visualizar? Onde que eu vou usar isso? Novamente, um exemplo muito comum, bordo de ataque de aeronave. Para quem não sabe, a aeronave, a asa da aeronave, ela tem um bordo de ataque e o bordo de fuga. O de ataque, como já pode dizer, é o que vai atacar o fluxo de ar. Então, vamos lá, pensa comigo assim. A aeronave está voando da minha direita para a esquerda, o sentido dela é esse. Então, a asa está aqui. Esse vai ser o bordo de ataque e aqui vai ser o bordo de fuga. O bordo de ataque, muitas vezes, ele vai ter uma superfície chamada aquecida
vamos dizer assim, para evitar a formação de gelo. Isso é muito comum em aeronaves que voam em altas altitudes. Quando a aeronave não tem uma superfície aquecida, ela vai ter um bolsão, é como se fosse uma bolsa inflável, que quando a temperatura cai muito, ela vai inflar. E ela normalmente pode ser presa com os rebites e selante nos contornos. Então isso aí, o que acontece? Quando você usa um de cabeça escariada, ele vai ficar nivelado, ele não vai causar nenhum tipo de atrito com o ar. Então ele vai como se formar uma parte da superfície. Bom, a gente já entendeu bons motivos aqui. Agora vamos pegar aqui para abordar alguns que são os mais importantes ou os mais comuns, tanto na questão de dia a dia quanto na questão de prova. Então vamos lá, o AN 426 ou MS 2426. Vocês percebem que aqui a gente já tem dois padrões diferentes, que é o padrão AN e o padrão MS. Então o que significa esse primeiro que eu li? São os rebites de cabeça escariada a 100 graus, que eu acabei de explicar. AN 430 ou MS 204/30 são rebites de cabeça redonda. São os comuns, como a gente pode colocar o de cabeça universal, que a gente viu ali, o de uso universal também. AN 441, rebites de cabeça chata. O AN 456, rebites de cabeça de lentilha. O AN 470 ou o MS 20470 são rebites de cabeça universal. Vocês conseguem perceber um pequeno padrão aqui? Vamos lá. Qual que é a diferença do nosso AN para o nosso MS? Você percebe que o AN ele já vai direto para a especificação, 426. O MS ele tem um 20 ali na frente. Esse 20 vai determinar o tipo de material ou o tipo de construção.